Bem, nessa aula de hoje, da nossa disciplina de gestão integrada do ambiente, eu vou tratar com vocês agora, como eu já disse anteriormente, na nossa última aula, eu vou entrar mais para a parte relacionada mais com a questão ambiental agora. Então, aquela parte toda anterior de ergonomia, segurança no trabalho, né, ficou destinada lá para o bloco de desenvolvimento 1. Agora, no bloco de desenvolvimento 2, eu vou tratar mais com vocês dessa questão relacionada com a parte mais ambiental, a parte mais ambiental de gestão ambiental também das empresas. E dentro desses assuntos, né, alguns conceitos são importantes de serem introduzidos, né, que vão ser 3 conceitos que eu vou tratar com vocês hoje, que é o desenvolvimento sustentável, esse inicial, depois eu falo de produção mais limpa e ecoeficiência. São 3 conceitos que estão bem relacionados, né, a produção mais limpa e a ecoeficiência estão muito relacionados entre si, e são conceitos que, quando a gente trata da questão ambiental, eles estão sempre presentes na discussão, né? Sempre está presente, hoje em dia, principalmente na discussão, quando a gente fala de algum empreendimento, da relação dele com 3 pontos principais de desenvolvimento sustentável, né? Que é a questão econômica, ambiental e a social. Quando eu for abordando aqui todo o histórico relacionado com isso, vocês vão ver como esses 3 pontos, né, são os principais relacionados com o desenvolvimento sustentável, né? Então, quando a gente fala dessa questão de ambiente, do meio ambiente, a gente não está falando exclusivamente da questão ambiental, né? A gente também está falando de outros pontos, né, do ambiente social também, né, do ambiente cultural, além do ambiente natural, né, sendo que o ambiente cultural é esse que a gente vive, que envolve todas essas questões sociais, todas as questões econômicas. Então, o desenvolvimento sustentável ele vai levar em conta tudo isso, né? Não só a questão do ambiente natural, do meio ambiente, a natureza, né? Quando a gente pensa desenvolvimento sustentável, pode ser que muitas vezes a gente imagine somente por esse viés, mas também ele leva em consideração outros pontos. E então, fazendo uma breve introdução, né, como eu já tinha discutido com vocês também na última aula, né, a gente viu que, com o passar do tempo, por conta da Revolução Industrial, o crescimento econômico que foi acontecendo, né, os problemas ambientais também começaram a surgir e alguns problemas ambientais começaram a ter mais visibilidade com o passar do tempo. Né? Então, a gente começou a notar que todo esse crescimento econômico, a Revolução Industrial ali, né, a industrialização, ela foi trazendo problemas também, né? Trouxe vantagens, trouxe épocas de prosperidade, de melhorias econômicas, de vida, de qualidade de vida, mas também, e atrelada a ela, veio alguns problemas, como problemas ambientais, que passaram a ter visibilidade a partir de um certo momento, né? No início, não se tinha tanta ideia do problema que poderia surgir. E até lá, por volta dos anos 60, 1962, né, os problemas ambientais eles eram abordados superficialmente. Lá nos anos 50, que começou a se ter uma ideia de que pode ser que os recursos ambientais, os recursos naturais, eles não eram inesgotáveis. Né? E nesse mesmo ano de 62, né, foi um ano que teve uma publicação que repercutiu bastante. Né? Esse livro aí, da Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, né, ele trazia, por exemplo, um alerta ali sobre o uso de DDT, né, que é um pesticida químico, e era um pesticida químico muito utilizado. Né, e ela trazia esse alerta baseado em várias pesquisas que mostravam como esse DDT, como esse pesticida químico, ele já estava entranhado na gente, nos animais, né, e como é que isso poderia fazer mal. Né? Esse era um pesticida muito utilizado, amplamente utilizado, recomendado para se utilizar até em casa, ó, como mostra aí a figura. Então, essa publicação, né, ela trouxe, por exemplo, a visibilidade para um dos problemas que estavam acontecendo, um dos problemas ambientais que a gente estava gerando ali, que poderia causar problemas piores, né, situações piores no futuro. Soou, então, como um alarme para vários países nessa preocupação com os danos ambientais que estariam, né, acontecendo ali em virtude das nossas ações do meio ambiente. Né? Não só a questão da industrialização, mas os produtos que a gente se utilizava, né? Também a questão a mais visível e a que se mais deu e se dá atenção até hoje é a questão da poluição. Né? Então, as inspeções em terras, rios e mares ali,
né, viu que a poluição, por exemplo, era um dos grandes problemas ambientais, né, porque a gente acaba focando muitas vezes nessa, né, porque é uma poluição, porque é um tipo de impacto ambiental mais visível, né, mas vários outros impactos ambientais estão relacionados também com esses problemas ambientais que a gente tem gerado com o consumo de recursos e assim por diante. Seguindo ainda nesse histórico, né, dessa questão ambiental, lá em 1968, né, ocorreram encontros que delinearam estratégias para enfrentar os problemas ambientais, né. Por exemplo, em 1968, teve a reunião de representantes de alguns países, né, formando o chamado Clube de Roma, né, que buscava ali, então, ó, entender os componentes variados e interdependentes que formam o sistema global, chamar a atenção aos responsáveis pelas decisões e do público, promover iniciativas e planos de ação. Então, eram representantes que tentavam entender e trazer formas ali para evitar, para enfrentar esses problemas ambientais. Né? Um outro encontro ali também, lá em 1968 também, que foi o em Paris, quer dizer, né, a Conferência sobre a Conservação e Uso Racional dos Recursos da Biosfera, que foi organizada aí pela Unesco, né, e rendeu posteriormente, eu vou falar disso aqui também brevemente, esse programa do Homem e a Biosfera, que foi relacionado também com outro encontro. E o último encontro aqui para citar, né, tem outros também que eu vou falar posteriormente, mas o terceiro dos principais desses iniciais seria a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano. Foi lá em 1972, né, uma Assembleia das Nações Unidas que demonstrou o crescimento da questão ambiental. Né? Esses três eventos aí, esses três encontros foram muito importantes para tentar colocar a pauta ambiental, no caso agora, nas discussões políticas, né, na necessidade, para mostrar a necessidade de que quem toma as decisões passasse a colocar isso também em pauta e discutir as questões relacionadas com isso. Lá no início da década de 70, já era incontestável de que esse modelo econômico que existia desde a Revolução Industrial era o modelo econômico que estava trazendo problemas, tanto problemas ambientais, mas também problemas sociais. Começou a se questionar, por exemplo, por que os níveis de subdesenvolvimento de pobreza não abaixavam, mesmo com toda a industrialização, com a melhoria de vida, por que esses níveis eles não seguiam, né, esse mesmo, seguiam de forma inversamente, né, o crescimento econômico e a redução de subdesenvolvimento e pobreza. Outra coisa também que questionava-se, se o capital natural ele era realmente tão abundante, se ele era inesgotável como se imaginava. E aí foi a época, todas essas discussões também, né, e outras, né, foi uma época que se teve a constatação de que o modelo de crescimento econômico estava provocando um agravamento da deterioração ambiental. Nesse caso, tratando mais específico da questão, né, do capital natural, do ambiente natural. Então, essa já era uma constatação, mas ainda existiam outros questionamentos relacionados com a questão ambiental. Né? E lá em 1971, como eu tinha falado, né, do Homem da Biosfera, foi lançado, né, esse programa que tentava ali, ó, proporcionar conhecimentos sobre as ciências naturais, sobre as ciências sociais, para utilização racional e conservação de recursos da biosfera, para melhorar a relação global entre o homem e o meio. Então, seria um programa voltado, né, para essa questão, para tentar elucidar, tornar mais público e colocar em pauta as discussões ali e as necessidades de mudanças que deveriam acontecer para que existisse uma sustentabilidade, né? O termo sustentabilidade nem foi tão citado aqui nessa definição, mas é um dos importantes que vão surgir também por meio desses grupos, desses fóruns e assembleias. E o Clube de Roma também, em 72, né, através de análises de trabalhos, documentos, também trouxe conclusões que foram consideradas alarmistas, mas que serviu para influenciar a opinião pública, influenciar governos, organizações, né, nesse documento que eles publicaram aí, né, Os Limites do Crescimento. Eles falavam, né, que se a gente mantivesse as tendências de crescimento populacional, a industrialização, a contaminação ambiental, a
a gente ia alcançar um certo limite de crescimento ali nos próximos anos. E aí a gente ia atingir esse limite, né, ia passar desse limite e depois não ia conseguir, né, se manter, não ia conseguir, o capital natural não ia conseguir se manter, né? Aquela ideia de que existe hoje e que é real, de que a gente consome mais do que o planeta consegue repor. Então isso foi algo que lá em 1972 já se tinha uma ideia de que provavelmente ia acontecer. E em 1972 também, né, na Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, né, essa conferência resultou em um plano ali, uma declaração, né, um plano de ação para o meio ambiente humano, trouxe discussões entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né, sempre aquela discussão de que os países desenvolvidos querem que os subdesenvolvidos eles protejam o meio ambiente e desenvolvam, né, destinem recursos para essa proteção, né, diminuam esses desmatamentos, e os subdesenvolvidos sempre questionam os desenvolvidos de que eles precisam fazer aquilo para ter o seu crescimento econômico. Então, essas discussões que existiam em 72 existem até hoje, né, são algo que estão presentes, né? Então, deve-se encontrar um meio termo para isso, e também, né, dentro dessas discussões entrava isso, né, a questão da limitação do desenvolvimento econômico. E esse é um discurso que a gente vê muito presente hoje até, né, na forma como, por exemplo, na política do nosso país. Né? Acredita-se muito que não dá para você relacionar um crescimento econômico com a preservação ambiental. Né? E isso é uma mentira. Né? É possível, sim, você ligar essas duas coisas, né? Buscar melhores formas de investimento em tecnologia, melhores formas de aproveitar do capital natural. Então, mas é algo que depende de recursos, depende de pesquisas, depende de interesse para que seja possível. Né? E também, relacionado com essa conferência, refletiu ali, né, em uma chamada de abordagem do ecodesenvolvimento. Né? Esse seria um primeiro termo que, posteriormente, se transformou no desenvolvimento sustentável. Mas ele já trazia 3 critérios ali que são relacionados com o desenvolvimento sustentável como a gente conhece hoje. Né? Se dizia que para existir essa abordagem do ecodesenvolvimento, a gente tinha que obedecer 3 critérios simultaneamente. Então, a equidade social, a prudência ecológica e a eficiência econômica. Então, esses são 3 pontos principais até hoje, quando a gente trata de desenvolvimento sustentável, né? Que a gente precisa não só preservar o ambiente natural e não só se preocupar com a questão econômica, mas também com a questão social. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente vai estar falando dessas 3 coisas. E na década de 80, ainda falando sobre alguns documentos que surgiram ali em virtude desses encontros, surgiu esse documento aí que é a Estratégia Mundial para a Conservação da Natureza, que foi quando o termo sustentabilidade ele foi cunhado, né, e foi mais direcionado para essa questão ambiental. Né, e esse termo de sustentabilidade estaria relacionado com isso, né, uma característica de um processo ou estado que pode manter-se indefinidamente. Então a ideia era que a gente ajustasse os nossos processos, nossa forma de utilizar do ambiente natural, de uma forma que ele conseguisse repor e a gente conseguisse ficar utilizando desse ambiente natural de uma forma indefinida. Né? Da forma que é feito hoje em dia, a gente consome mais do que o ambiente natural consegue repor. E isso, para as futuras gerações, né, a longo prazo, é algo que vai trazer problemas. Né? Então, esse termo sustentabilidade foi cunhado lá na década de 80. Né? Ainda na década de 80 também, né, com o aumento das preocupações ambientais, né, surgiu, a ONU criou essa Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que produziu um documento que é esse chamado de Nosso Futuro Comum, e nesse documento foi quando houve a formalização do conceito de desenvolvimento sustentável, né, que ali vincula a economia e a ecologia e estabelece o eixo em torno do qual deve discutir o desenvolvimento. Então essa foi a primeira vez que houve, de uma forma mais concreta, a formalização agora do desenvolvimento sustentável.
o que era antes lá aquela abordagem do ecodesenvolvimento, posteriormente a definição melhor de sustentabilidade, se tornou posteriormente nesse desenvolvimento sustentável, né? Esse conceito de desenvolvimento sustentável. E a ideia desse documento que ele trazia, relacionado com o desenvolvimento sustentável, era disso, ó, estabelecer então a relação harmônica do homem com a natureza, enfatizar que a pobreza é incompatível com o desenvolvimento sustentável, então é a preocupação com a questão social, e indicava também a necessidade de que da política ambiental como parte do processo de desenvolvimento. Então, levar em consideração as questões ambientais no desenvolvimento dos países. Né? E a conclusão, né, que levou a esse conceito se baseou em algumas lógicas, né, em alguns conceitos-chave, né, que seriam relacionados com as necessidades. Então, tem que ter essa preocupação, né, com as necessidades, aquilo que é prioridade e é essencial à sobrevivência. Então, por exemplo, a gente sabe que no futuro a gente vai continuar precisando do capital natural. Ele é essencial à sobrevivência. Então, a gente precisa estabelecer uma relação harmônica com esse ambiente natural para que seja possível as futuras gerações também se utilizarem dele. E também o outro conceito-chave ali, que é uma das premissas do desenvolvimento sustentável, né, uma das lógicas no qual ele se baseou para surgir, é a questão de que o estágio atingido pela tecnologia e pela organização social impõe limitações ao meio ambiente. Então, a gente sabe que a forma com que a gente consome, ela impede com que esse ambiente ele consiga repor. Então, isso vai impedir também o atendimento das necessidades futuras. Então, o desenvolvimento sustentável, os governos terem isso em pauta, em ter políticas ambientais que levam em consideração o desenvolvimento sustentável, pensando nisso, né? Nas necessidades futuras e naquilo que é essencial à sobrevivência das pessoas. Na década de 90, né, como a gente está fazendo esse histórico de reuniões, de assembleias e documentos que foram surgindo lá na década de 90, no início do século 21, o meio ambiente tinha já também um patamar privilegiado na agenda global, né, várias reuniões voltadas para isso, várias discussões entre os governantes, né, então vários debates, fóruns e encontros. Um dos debates foi essa Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, né, que é a Rio 92. Né. Da Rio 92 surgiu um documento que é esse chamado de Agenda 21, né, que trazia ali alguns pontos, né, então ali relacionado com a diversidade biológica, sobre as mudanças climáticas. Então lá nos anos 90 a gente estava falando já de mudanças climáticas, sobre a gestão sustentável de florestas. Então trouxe, né, esses documentos que meio que tentavam orientar até a forma com que os governos fariam as suas políticas públicas, as suas políticas ambientais. Né? Em muitos casos, vocês vão ver que o surgimento desses documentos, a ideia é que eles sirvam para isso, né? Para que os governos possam colocar em pauta essas discussões e atrelar as suas políticas, às suas legislações, a esses termos, né? Essas definições e essas ideias. Né? E essa Agenda 21, ela estabeleceu, por exemplo, alguns parâmetros para se obter o desenvolvimento sustentável, né? Levando em consideração sempre esses três pontos, né? Econômico, social e ambiental. Posteriormente, lá em 97, teve a chamada Cúpula da Terra, né? E a chamada de Rio+5, que revisou esse documento, essa Agenda 21, né? Analisou os avanços lá da Eco 92, trouxe alguns outros objetivos ali, então, relacionados com redução de emissão de gases, modalidades sustentáveis de produção, distribuição e utilização de energia, a busca pela erradicação da pobreza. Então, aí, focando, ó, mais uma vez, né, em todos os pontos que o desenvolvimento sustentável tenta focar. Né. Várias outras conferências foram realizadas. Né, aqui eu estava falando dessa Rio+5, depois teve a Rio+20, que abordou ali a questão da economia verde, né, no contexto do desenvolvimento sustentável, mais uma vez a questão da erradicação da pobreza. Então, nesse caso, nessa Rio+20, a gente vê que essa questão do ataque à pobreza, erradicar essa pobreza, era um tópico muito, muito em pauta. Né. Também, né, foi importante ali, por abordar esses pontos,
para o crescimento do número de organizações ecológicas, ONGs, que se ocupavam de diversos temas da agenda ambiental. Então, essas reuniões também são importantes por conta disso, né? Elas acabam influenciando nisso. E o desenvolvimento sustentável, né, tem como principal objetivo isso, né? Satisfazer a necessidade de aspirações humanas, harmonizar a exploração de recursos, os investimentos, o desenvolvimento tecnológico, mudanças institucionais. Né? Então, criar esse conceito serve muito de base para que ele, né, seja utilizado para o desenvolvimento de políticas ambientais, políticas desenvolvimentistas. Né? Ele serve de base para várias políticas ambientais. Se a gente for observar as políticas ambientais, por exemplo, brasileiras, a gente vai ver que tem muitos pontos ali parecidos com esse conceito do desenvolvimento sustentável. Então, aí a questão de retomar o crescimento, alterar a qualidade do desenvolvimento, atender necessidades essenciais, manter níveis populacionais sustentáveis, incluir meio ambiente e economia no processo de tomada de decisões. Então, esses conceitos, né, serviriam muito para isso. Ainda existe, né, também, dependendo autores, dependendo de onde você vai consultar, alguma divergência na forma com que essa definição ela é utilizada. Existem contradições no uso, diferentes visões. Dentre as principais está os problemas ali na forma de se utilizar o desequilíbrio entre os eixos que vai existir. Diferentes definições podem dar um enfoque maior, por exemplo, no eixo econômico, ou no eixo ambiental, ou no eixo social, né? Mas, mesmo assim, mesmo existindo essas divergências, o desenvolvimento sustentável, o termo, né, a forma de utilizar ele, trouxe, né, abriu portas para o debate, né, pelo menos colocou em pauta a importância desses três eixos e como eles são relacionados, e como uma coisa, né, está muito ligada à outra, e você consegue, influenciando ali na questão ambiental, também influenciar na questão econômica, na questão social e assim por diante. Né? E o predomínio de qualquer um desses eixos vai desvirtuar o conceito. Né? A ideia é que esses conceitos ali eles estão em pé de igualdade, né? O crescimento econômico, a preservação e a equidade social, né? Sendo que esses três aí eles são muito importantes para a humanidade em geral. E no âmbito empresarial, só falando de uma forma mais breve dessa parte, né, já que, por exemplo, a ideia da disciplina, né, vocês estão utilizando de empreendimentos, grupos ali de empresas participaram daqueles encontros que eu falei, né, e nesse âmbito empresarial, o desenvolvimento sustentável tem se pautado ali em assumir formas de gestão mais eficientes, né, que é o exemplo da ecoeficiência da produção mais limpa, que eu vou falar com vocês posteriormente. Né, e para o âmbito empresarial, muitas vezes se relaciona o desenvolvimento sustentável com esse chamado de tripé da sustentabilidade, né, que leva em consideração ali as pessoas, o planeta, né, as pessoas, no caso, falando, né, dessa questão social, o planeta tratando da questão, então, ambiental, e o profit, que seria o lucro, né, tratando da questão econômica. Então, o desenvolvimento sustentável também está ligado com essa questão empresarial, né? Então, é importante, né, que exista, né, a preocupação da empresa ali na hora de tomar suas decisões e que ela também leve em consideração os três pontos ali do desenvolvimento sustentável. E passando a falar agora da produção mais limpa e da ecoeficiência, só que, como eu já disse aqui, são formas de gestão mais eficientes que podem ser aplicadas ali no ambiente empresarial, né, num ambiente de uma indústria, por exemplo. Eu vou começar falando um pouco sobre a produção mais limpa, né? Mas, como eu já tinha dito, né, a gente percebe, né, que houve um aumento gradativo na preocupação com as questões ambientais, né, e dentro de empreendimentos, dentro de empresas, indústrias e assim por diante, né, surgiu essa questão da gestão ambiental. Então, tentar, né, dentro desses empreendimentos, se adotar medidas ali para ter mais eficiência, para prevenir contaminação, né, e trazendo também, né, algo econômico, vantagens econômicas. E a produção mais limpa e a ecoeficiência, elas vão ser dois conceitos
que tenham como objetivo sustentável conseguir os recursos naturais, conseguir com que os recursos naturais se transformem efetivamente em produtos e não gerem resíduos. Então, imagina que a produção mais limpa e a ecoeficiência é uma forma de que a empresa tem para aplicar o desenvolvimento sustentável. Então, existem aquelas três ideias, né? Da parte econômica, ambiental e social. E isso forma esse desenvolvimento sustentável. A produção mais limpa e a ecoeficiência seriam formas de você gerir a sua produção, o seu serviço ou o seu produto para que você evite problemas ambientais. O conceito de produção mais limpa, né, ele surgiu lá em 1989 no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, qual que seria esse conceito? Então, a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integral que envolve processos, produtos e serviços de maneira que previnam ou reduzam os riscos de curto ou longo prazo para o ser humano e o meio ambiente. O que a gente pode extrair desse conceito? Então, por exemplo, tem caráter preventivo. Então, a ideia da produção mais limpa é que você evite, né, com que o seu processo, o seu produto ou seu serviço ele cause um problema ambiental, certo? Então, a ideia é sempre que, vamos supor, no início, antes de você causar aquele problema, você já tome medidas para evitar ele. Por exemplo, no desenvolvimento ali do projeto de uma empresa, você já tentar fazer escolhas que vão levar a essa produção mais limpa. O que mais que a gente traz desse conceito? A questão de ser aplicada a processos, produtos e serviços também. Então, você, por exemplo, vai fazer o design de um produto, se você tem um cuidado relacionado com essa produção mais limpa, você pode, por exemplo, tornar esse produto, vamos supor, mais biodegradável, ou então fazer com que esse produto, né, o material dele possa voltar para o processo produtivo, ou então no seu processo, você, ao desenhar aquela linha de processo daquela indústria, você criar formas, utilizar de equipamentos que gerem menos subprodutos e assim por diante. Né? E a ideia também, outro ponto dentro desse conceito, ó, tentar prevenir ou então reduzir os riscos. Então a gente sabe que dependendo ali o tipo de procedimento, de processo, de empreendimento, não é possível você evitar uma coisa, evitar um subproduto, mas talvez seja possível com que você reduza esse subproduto, então tome medidas para que seja mais difícil ele causar problemas. Então isso também é uma coisa relacionada com a produção mais limpa. E por último, a produção mais limpa foca tanto na questão ambiental quanto na questão social. Ó. Então, essa preocupação, né, aí, se a gente for pensar, né, nesse conceito, com dois pontos principais que estão dentro do desenvolvimento sustentável. Então, em resumo, né, a produção mais limpa vai adotar alguns procedimentos. Né? Então, primeiro, ó, quanto aos processos de produção. Então, ideias relacionadas com conservar matéria-prima e energia, eliminar matérias-primas tóxicas, reduzir quantidade e toxicidade de emissões de resíduos. Né? Isso seriam formas de se adotar essa produção mais limpa ali no seu empreendimento. Quanto aos produtos, então reduzir impactos negativos do ciclo de vida. Então, vamos supor, um produto que a sua empresa faz, ele se utiliza de uma embalagem que não é reciclável. Então, alterar isso no produto, né, no design do produto, ter esse design adequado do produto, isso seria também uma das formas ali de aplicar a produção mais limpa no empreendimento. E quanto aos serviços, por exemplo, incorporando preocupações ambientais no projeto, no fornecimento de serviços e assim por diante. Então a gente vê como a produção mais limpa ela pode ser aplicada, pode ser incorporada tanto para os produtos, processos e também para os serviços. E ela vai ser diferente, como eu disse, ela tem um caráter preventivo. Ela vai ser diferente do que é chamado de estratégias de end of pipe, né, de fim de tubo. Né? Por quê? Lembra que a produção mais limpa tem sempre essa ideia de ser uma estratégia de caráter preventivo. Então, o objetivo é com que antes de gerar um problema, antes de ter o problema, você já tenha aplicado aquilo. Como eu tinha falado anteriormente, no processo,
no design de um produto, no início ali do desenho dos projetos de um empreendimento, já se utilizar, né, já saber identificar quais os riscos ambientais e já trazer formas ali de evitar ou reduzir esses impactos negativos, né? Mas não quer dizer que essas estratégias de fim de tubo, elas não devem ser tomadas, né? Elas também devem ser tomadas, são um recurso também que devem e podem ser aplicados e que trazem também vantagens ambientais, né? Um exemplo dessas estratégias de fim de tubo, ó, se utilizar de tecnologias para tratar resíduos lá na etapa final, é o ideal? Não é, mas é algo que já traz também, né, consequências positivas ali, se a gente for pensar, né, traz vantagens aí para a questão, por exemplo, ambiental, para a questão social, até para a questão econômica, né? Vamos supor, essas estratégias de fim de tubo, elas seriam uma forma, por exemplo, de você adaptar um empreendimento que já existe e que não tem como ser refeito para fazer com que ele seja mais responsável, né, ambientalmente. Então, a produção mais limpa vai ser oriunda na mudança no enfoque, na abordagem da questão ambiental. Então, ao invés do controle, a ideia agora seria essa prevenção, né? E o programa para produção mais limpa deve buscar, então, ó, aumentar o consenso mundial para uma visão de produção mais limpa, né? Isso aqui seria mais geral. Apoiar redes que promovem estratégias de produção mais limpa, ampliar a possibilidade de melhoria ambiental, apoiar projetos. Então, isso é até algo relacionado com o que os governos devem fazer, né? Quais os objetivos, então, da produção mais limpa? Então, utilização mais eficiente dos recursos e diminuição desses impactos negativos. E, para alcançar os objetivos, muitas vezes a produção mais limpa, né, ou quem tenta estar relacionado com isso, se concentra em duas vertentes, né? A difusão de informação e a capacitação. São as formas com que a produção mais limpa, né, esse conceito de produção mais limpa, tenta chegar até os empreendimentos, a quem toma as decisões. Um exemplo disso, ó, existe um Centro Nacional de Produção Mais Limpa, aí relacionado com o Senai, que tenta trazer isso, né? Tenta atuar como uma consultoria, trazer pesquisa, desenvolvimento, capacitação de profissionais para que eles levem essas ideias relacionadas com produção mais limpa e outras técnicas para dentro dos empreendimentos, para dentro das empresas. E por quais razões, né, essa produção mais limpa muitas vezes não é adotada? Então, por exemplo, por questões políticas, como resistência burocrática, a empresa ali seria mais conservadora e não quer mudar, no caso, a forma com que é feito aquele processo. Muitas vezes também por questões financeiras. Então, falta ali, por exemplo, de fundos para que sejam aplicados, também por questões técnicas, né? Mas mesmo com essas razões, né, caso haja interesse, é possível, né, com que os empreendimentos busquem, né, a adotar formas ali de produção mais limpa. E falando agora da ecoeficiência, né, que vocês vão ver que são conceitos bem similares, né? Esse conceito de ecoeficiência, né, estaria relacionado com lá em 1992, né, o World Business Council. Então, esse conselho, né, de pessoas ali relacionadas com os negócios, eles trouxeram essas chamadas, né, de empresas ecoeficientes, que seriam aquelas, ó, que alcancem de forma contínua maiores níveis de eficiência, evitando a contaminação mediante a substituição de materiais, tecnologias, produtos mais limpos e a busca do uso mais eficiente e a recuperação dos recursos através de uma boa gestão. Então, aí, mostra para a gente como ela é similar à produção mais limpa, né? Essa ideia de você ser mais eficiente, se utilizar melhor de materiais, de matérias-primas, para reduzir ali as contaminações e assim por diante. Né? Qual seria a definição de ecoeficiência? Então, a ecoeficiência vai se atingir ali através de ofertas de bens e serviços,
a preços competitivos, ó, a preocupação com a questão econômica, que por um lado satisfaçam necessidades humanas e contribuam com qualidade de vida, e por outro reduzam progressivamente o impacto ecológico e a intensidade de utilização de recursos ao longo do ciclo de vida. A preocupação aí com a questão ambiental, né? Até atingir em um nível que, pelo menos, respeite a capacidade de sustentação estimada para o planeta Terra. Então, atingir esse nível de sustentabilidade. A ideia da sustentabilidade seria isso, né? Que você consiga se utilizar dos recursos e que ele consiga se recuperar ali, né? E você mantenha esse ciclo de utilização. Né? E a ecoeficiência vai estar pautada em 3 objetivos centrais. Então, ó, reduzir o consumo de recursos, se utilizando deles de uma forma mais eficiente, reduzir os impactos na natureza, né? Tanto reduzindo esse uso de recursos, como também evitando o surgimento de riscos ambientais, de impactos ambientais, subprodutos, por exemplo, e melhorando o valor do produto ou dos serviços. Né? Um exemplo disso, hoje em dia a gente sabe que muitas vezes produtos que têm essa preocupação ambiental, eles custam mais caro, eles são mais bem aceitos externamente no mercado internacional. Então isso é uma coisa que as empresas têm levado em consideração também, né? Não só vai trazer benefícios para a questão ambiental, mas vai trazer um valor maior para o seu produto e para o seu serviço também, você agregar essa preocupação ambiental a ele. Né? E, mais uma vez, falando desse conselho aí, ele indica 7 fatores para se alcançar essa ecoeficiência. Né? Então, aí, reduzir a intensidade de uso de materiais, diminuir a demanda de energia, reduzir a dispersão de substâncias tóxicas, incentivar a reciclagem, maximizar o uso sustentável de recursos, prolongar a vida útil de produtos, incrementar a intensidade de serviços. Então, para se alcançar essa ecoeficiência, né, deve-se ter a preocupação com esses fatores. Né? E ainda de acordo com esse conselho, 4 áreas seriam importantes ali para melhorar a ecoeficiência. Por exemplo, reorientar os processos. Então, você escolher ou alterar equipamentos ali dentro daquela empresa que vão tornar ela mais eficiente, por exemplo, a níveis energéticos, ou vão fazer que ela produza menos subprodutos. A revalorização dos subprodutos, por exemplo, o que estaria relacionado com isso? Você pegar subprodutos que são produzidos e ou devolver para o ciclo, ou então reaproveitar de uma forma diferente. Um exemplo de onde é feito muito isso, né? Nessas usinas sucroalcooleiras, um dos subprodutos que é muito reaproveitado é o bagaço da cana ali, que sobrou, né, e gerou aquele subproduto, ele é utilizado para produzir energia. Então, isso seria uma forma de revalorizar esses subprodutos. Redesenhar os produtos também, né, por exemplo, para que eles se encaixem novamente no processo produtivo, ou para que eles sejam de mais fácil degradação ambiental, ou então que ele traga menos impactos ambientais, e realocação dos mercados. Isso seriam algumas áreas que proporcionam essa possibilidade para melhorar a ecoeficiência. E com relação a essa transição, ela deve ser ali gradual, né, deve levar em consideração, né, alguns aspectos como a cultura empresarial, a capacitação vai ser muito importante, né, reconhecimento, as ferramentas empresariais, né, pesquisa e desenvolvimento, que é um ponto muito importante para que você consiga, né, ter, por exemplo, melhorias tanto em design de produtos quanto em redefinição dos seus processos produtivos, né? Então, deve-se levar em consideração vários pontos para que seja possível fazer essa transição. E o poder público vai ter um papel também, né, para obter a produção mais limpa, obter também essa ecoeficiência. Por exemplo, o poder público pode influenciar ali na introdução de reformas regulatórias, então, trazer instrumentos econômicos, por exemplo, subsídios, né? Então, dar mais subsídios para empresas que tenham uma produção mais limpa, né? Que tenham gestões que tragam menos problemas ambientais, proporcionar outras medidas de apoio, né? Fornecer ali assistência externa, então, talvez auxiliar nas formas de capacitação, divulgação de produção mais limpa e de ecoeficiência. Então, isso são formas com que o poder público ele pode influenciar
nessas formas de gestão, né, que são importantes e que trazem benefícios ambientais, sociais e até econômicos. E existem alguns fatores que afetam, né, nessa adoção de tecnologias limpas. Por exemplo, estruturais, né, é difícil modificar uma equipe que já está instalada. A questão comercial, então essa dificuldade de vender novos produtos, novos processos, a falta de comunicação dentro das empresas, né, vamos supor que muitas vezes pode ser que a hierarquia ali não permite uma comunicação de uma forma fácil, a falta de incentivos também, né, o exemplo, se existem subsídios do governo voltados para isso, as empresas vão atrás desse subsídio, vão ver o que elas podem fazer para adotar isso e terem esse benefício. Então, existem alguns fatores que, se levados em consideração, poderiam facilitar com que a produção mais limpa e a ecoeficiência sejam adotadas pelas empresas. Né? Alguns que vão incentivar a mudança. Então, ali, o temor da responsabilidade civil e penal, se existem legislações que induzem as empresas a mudarem, elas vão ter que mudar. As vantagens do mercado, como eu já disse, muitas vezes mercados externos priorizam empresas, priorizam produtos que levem em consideração a questão ambiental, investimentos e benefícios econômicos também, né? A questão dos subsídios, mais uma vez. E uma das coisas que tem influenciado muito hoje é a questão dos clientes e dos grandes consumidores. Né? Você ter atrelado ao seu produto essas preocupações ambientais, né, pode fazer com que você alcance outros consumidores. Então, isso é algo, por exemplo, que tem afetado, né, que a gente vê nas discussões relacionadas com o nosso país até, né? Os outros países, né, essa semana mesmo que teve aquela cúpula do clima, né, os outros países fazendo pressão no nosso para que exista uma preocupação ambiental e só assim eles acabaram comprando mais, quer dizer, né, os nossos produtos ali. Então, a conclusão geral relacionada com isso, né? A política, a produção mais limpa e a ecoeficiência são conceitos complementares, né, que levam, né, ao desenvolvimento sustentável, né? Então, eles são formas de gestão para que as empresas encontrem ali, né, consigam ter esse desenvolvimento sustentável. E ele é uma responsabilidade compartilhada, né, por empresas, governos, mas também por toda a sociedade. A gente também tem o nosso papel quando a gente trata das questões ambientais, né, tem que tomar decisões ali que são melhores, que vão ser melhores a longo prazo também. Bom, então essa seria a parte teórica. Passando agora para a explicação da atividade, né, o quinto roteiro de atividade. A gente já teve aqueles 4 primeiros e depois teve a atividade avaliativa parcial. A partir de agora, a gente começa os roteiros de atividades que vão ser utilizados para a atividade avaliativa parcial 2, tá? Então, para a atividade avaliativa parcial 2, vocês vão entregar os roteiros e eu também vou solicitar uma outra parte, que seria uma apresentação, né, por meio de vídeo, que vocês vão gravar explicando essa parte, tá? Qual que é a ideia do quinto roteiro de atividade, então? Vocês vão utilizar o mesmo grupo de empreendimento da AP1, né, a ideia é que vocês continuem com aquele mesmo. Vão buscar na literatura, então, publicações, artigos, livros e assim por diante, trabalhos ali relacionados com o empreendimento que vocês escolheram e as questões deles ligadas, por exemplo, a desenvolvimento sustentável, produção mais limpa, ecoeficiência e assim por diante, tá? É muito comum encontrar, por exemplo, artigos relacionados com estudos de caso, tá? E vocês vão utilizar desses artigos, desses livros, publicações que vocês encontrarem, para vocês fazerem um texto ali discorrendo sobre a aplicação desses conceitos no empreendimento. Então, por exemplo, né, vamos supor que você está fazendo sobre uma usina sucroalcooleira. Então, você vai trazer ali, baseado nos artigos, né, então fazendo citações e assim por diante, você vai trazer um determinado problema ambiental que essa empresa tem e vai trazer uma forma dela resolver aquele problema, né? Ou então uma forma dela reaproveitar um determinado subproduto ou uma forma dela redesenhar o seu produto para que ele seja inserido novamente no processo produtivo e assim por diante, né? Então a ideia é isso, que vocês observem problemas que a empresa tem
e tragam aplicações ali de tecnologias novas, de formas de gerir aquilo para evitar aqueles problemas ambientais que poderiam surgir relacionado com produção, com produto ou com serviço, tá? Então, a ideia é que vocês façam isso por meio desse texto, né? Para delimitar ali, eu coloquei para ter no mínimo essas 20 linhas, né? E aí tem algumas recomendações da formatação que deve ter, né? O documento, né? E então seria isso nessa parte de hoje, essa parte desse roteiro. E a ideia é sempre essa, né? Vocês me enviem até a próxima semana, para que eu possa corrigir, dar um feedback antes da AP2, que seria a nossa atividade avaliativa parcial, que vale 2,5 aí, né, na metade no final do nosso bloco de desenvolvimento 2. Então, eu espero que tenha ficado claro essa parte teórica de hoje e também esse roteiro de atividade. Qualquer dúvida, mandem mensagens lá nas mensagens do aula, certo? Que eu costumo olhar lá sempre e responder, ou então me enviar e-mails. Né? Vocês conseguem encontrar meu e-mail também lá no aula. E é isso. Bons estudos.